tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de Língua Inglesa, e na nossa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os gêneros comic strips e cartoons. Vamos lá? Eu quero iniciar fazendo o seguinte questionamento a vocês. Você já leu um cartoon ou comic strip? Sim ou não? Vamos entender o que são, então? E aí vocês vão conseguir me responder com mais facilidade. O que é um cartoon? O cartoon é um desenho humorístico que tem como característica a crítica, de maneira breve, dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. Então, o cartoon, ele contém humor, ao mesmo tempo que contém uma crítica social. Eu trouxe aqui um exemplo. Observem na imagem. Nós temos um pequeno texto, Earth Day 2035, Dia da Terra 2035, e a imagem que diz muito. Nós temos árvores cortadas e ao fundo algumas indústrias muito poluentes. E qual é a crítica contida nesse cartoon? É a imagem que as pessoas, principalmente as pessoas públicas, vivem muito da imagem. Em 2035, provavelmente, se continuarmos no ritmo que estamos, não haverá mais floresta e para comemorar-se o Dia da Terra, será necessário montar aí esse fundo com árvores falsas. Essa é a crítica, ok? Contida nesse cartoon. É uma crítica ao desmatamento e à poluição. Outro exemplo, ainda dentro dessa temática, nós temos dois lenhadores e aí no texto eles estão se queixando, eles dizem assim: "It's only now that we've chopped down all the trees that we can see the damage we've done." Então, só depois de ter derrubado todas as árvores é que eles percebem, param para analisar que o estrago que eles fizeram, né? Para perceber a destruição que eles causaram. Então, isso também é um cartoon, e aí nós podemos identificar com certa facilidade a crítica contida nesse cartoon, que é ao desmatamento. Ok? O outro gênero textual da nossa aula de hoje chama-se comic strip. E o que é isso? Comic strip são quadros sequenciais contendo desenhos e pequenas falas. Então, no cartoon, nós vimos apenas uma imagem nos exemplos que eu trouxe, enquanto que para comic strip nós temos uma sequência de imagens, tá? Então, são vários quadrinhos, que além do desenho vão conter falas, pequenas falas. Além disso, comic strip geralmente tem finalidade de refletir sobre algum tema social ou político, usando a ferramenta do humor, através de ilustrações e usando linguagem verbal e não verbal. E aí nós vemos que o humor dentro da comic strip, que também é característico do cartoon. Alguns exemplos de comic strip. Observem, eu trouxe aí esse comic strip com o Garfield dizendo: "I don't need to set an alarm." Eu não preciso colocar um alarme. No segundo quadrinho ele diz: "I wake up naturally." Eu acordo naturalmente. E no terceiro quadrinho nós temos: "It's 2078." É 2078. E o gatinho diz: "Whoops." Observem que, além da imagem, além da escrita, além das palavras, a imagem nos trazendo aí a compreensão da situação, né? Irônica, humorística, do humor, aí o gato dizendo que não precisa de alarme, coisa nenhuma, e na verdade ele dormiu tanto que já é 2078. Um outro exemplo de comic strip, esse do Agar, e ele diz assim: "Helga, would you get me a cold beer while you're up?" E ele está solicitando, está pedindo a Helga que lhe traga uma cerveja bem gelada enquanto ela está de pé. E ela responde: "Do you see I have my hands full?" Você não percebe que eu estou com as mãos cheias, que eu estou ocupada? E no segundo quadrinho ele insiste: "That's okay, I'll wait till you put it down." Tudo bem, tudo ok, eu vou aguardar até que você se desfaça disso, até que você esteja desocupada. Então nós vamos agora comparar os dois gêneros considerando as suas características.
que nós temos? Enquanto a comic strip trata-se de um gênero textual mostrado em uma sequência de quadrinhos nos quais uma história é contada, o cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico. Nós temos, nos dois casos, o humor e o que vai diferi-los, o que vai diferenciar os dois. Que o comic strip é uma sequência de quadros e o cartoon geralmente é apenas um desenho. Mas além das diferenças, eles também têm coisas em comum, também têm similaridades. E o que há de comum entre os dois? Ambas, tanto o comic strip quanto o cartoon, contêm críticas e nós as encontramos, e aí os meios onde nós encontramos esses textos, em revistas, jornais e na internet. Tá? Ambos também podem utilizar linguagem verbal e não verbal, e algo muito importante quando nós fazemos a leitura, uma análise, um estudo, tanto do comic strip quanto do cartoon, é analisar as imagens e não apenas o que está escrito. Tudo bem? Eu trouxe algumas questões aqui no nosso Exercitando para que a gente possa concluir aí vendo o que a gente aprendeu, o que ficou, ou ir revisando o que tiver ficado ainda de dúvidas. Vamos lá, então? A primeira questão diz assim: qual é a crítica contida no cartoon a seguir? E aí eu trouxe esse cartoon para a nossa análise. E aí nós temos que descobrir qual é a crítica que há nesse cartoon. Nós temos as chaminés, cada uma com um ano, a primeira 2019, a segunda 2020 e a terceira 2021, e aí uma representação de um vírus, que na verdade está fazendo referência à pandemia do novo coronavírus. Então, em 2019, a primeira chaminé com muita fumaça saindo, na segunda chaminé, 2020, o vírus tampando aí a chaminé, e na terceira, que é 2021, o vírus aí sendo derrubado. Qual é a crítica contida neste cartoon? Letra A. A poluição permaneceu a mesma nos últimos 3 anos. Letra B. Houve muita comoção devido ao aumento da poluição. Ou letra C. Durante a pandemia houve redução na poluição. A alternativa correta é a letra C. A crítica que nós podemos observar aí é que durante a pandemia houve redução na poluição. Mas por que isso? Porque o novo coronavírus fez todos os setores pararem, pelo menos por algum tempo, gerando a diminuição da emissão de gases poluentes. Então, para entender a crítica que está contida nesse cartoon, também é necessário aí acessar o nosso conhecimento de mundo, saber o que está acontecendo ao redor do mundo, saber que nós estamos vivenciando uma pandemia e que para 2021 já existem várias vacinas contra o novo coronavírus, saber que a parada de vários dos setores, aí, inclusive as indústrias, ocasionou essa redução da produção dos gases poluentes. Então, a análise do cartoon, para entender a crítica que está contida dentro desse cartoon, depende também do nosso conhecimento de mundo, ok? Mais uma questão. E aí a pergunta é: o que está sendo exposto na comic strip? Eu já li anteriormente essa tirinha com vocês, essa comic strip. Vou ler novamente. Nós temos no primeiro quadrinho o personagem sentado no sofá dizendo: Helga, would you get me a cold beer while you're up? E ele está solicitando a Helga, que é a esposa, que lhe traga uma cerveja enquanto ele está tranquilamente deitado no sofá. E a esposa responde: Can't you see I have my hands full? Você não percebe que eu estou com as mãos cheias, que eu estou ocupada? No segundo quadrinho ele continua: That's okay, I'll wait till you put it down. Tudo bem, tá ok, eu aguardo até que você tenha as mãos livres, até que você coloque isso no chão. E aí ela já nem mais responde. E como eu mencionei anteriormente, não apenas o que está escrito, a imagem também fala muito. Observem que no segundo quadrinho ele está com um ar assim bem tranquilo, com esse dedinho assim, tudo bem, eu aguardo. Fazendo aí
essa análise olhando o que está escrito e olhando a imagem. O que está sendo exposto? Qual é a crítica que a gente consegue observar dentro dessa tirinha? Nós temos aí o machismo, nós vemos o machismo e ele está sendo caracterizado dentro dessa tirinha pela fala do Agar, que é o personagem aí que está no sofá. Ele diz à esposa Helga, que está visivelmente ocupada, provavelmente cheia de coisas para fazer, para cuidar da casa, enfim, provavelmente aí com muitas tarefas, e ele, mesmo assim, vendo que ela está extremamente ocupada, diz que, ok, eu espero. E por isso a gente percebe o machismo. Ele vai aguardar que ela lhe traga a cerveja. Ele não consegue, a gente vai passa então a fazer a inferência de que ele poderia ir buscar a própria cerveja, mas não, ele pede a ela que o faça. Tudo bem? Mais uma questão, e aí nós vamos considerar cada sentença, se é verdadeira ou falsa, cada afirmação, considerando aí os gêneros comic strip. A questão diz assim: assinale verdadeiro, V, ou falso, F, de acordo com as características dos gêneros textuais, cartoon e comic strip, que foram os que nós estudamos hoje. A primeira afirmação diz assim: comic strips são quadros sequenciais contendo desenhos e pequenas falas. Verdadeiro ou falsa? A segunda diz: cartoon, um desenho humorístico que tem como característica a crítica. Isso é verdadeiro ou falso? E a terceira diz: cartoon e comic strip são a mesma coisa. E aí, gente, é verdadeira ou falsa? Vamos descobrir? E aí nós temos a primeira e a segunda afirmação verdadeiras, tá? Então, comic strip são, sim, quadros sequenciais que contêm desenhos e pequenas falas. E cartoon é, sim, um desenho humorístico que tem como característica a crítica. Já a última é falsa, porque, como nós vimos na aula de hoje, eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. Cartoon e comic strip são diferentes, eles possuem as suas diferenças. Cartoon é um desenho e comic strip são sequências de quadros contendo imagens e pequenas falas. Então, possui aí há essa diferença entre os dois gêneros. Ok, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre os dois gêneros textuais, comic strip e cartoon. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para ver outros e mais vídeos, ok, para o terceiro ano. E é isso, essa foi a nossa aula. Bye, bye. Tchau, tchau.